Saudações. Eu quero falar sobre processo de educação. Eu me referi em vídeos anteriores e materiais em que a educação ela tem que relativizar de verdade, não só de conversinha para fazer impacto. O professor e aluno eles têm que se confundir, você não saber identificar quem é o professor e quem é o aluno, porque às vezes um conhecimento pode ser passado por uma determinada pessoa e às vezes o outro tipo de conhecimento é passado por outra. Então assim, a ordem de quem é quem, a autoridade disso, não há. Na verdade o processo educativo dentro de um pensamento libertário, a referência dele é justamente a questão de que é um processo conjunto, combinado entre todas as pessoas envolvidas e busca uma palavra que agora que eu estou usando bastante, que é um modelo não impositivo. O que significa isso, não ser impositivo? É não usar do processo de autoritarismo que advém de um processo de violência. Então você, no processo de educação e em vários outros processos, mas aqui no caso eu estou falando sobre o processo, sobre a questão pedagógica, educativa, né, de como aprender e como ensinar, ela não pode se basear em cima do processo autoritário. Aí você fala, pô, mas a sociedade inteira, a base dela, por conta que ela é uma sociedade desigual, injusta, é baseada num processo de imposição, num processo autoritário, num processo de violência. Então, como você consegue trabalhar dentro de uma estrutura baseada em violência, uma proposta não violenta? Não violento, eu estou dizendo dentro de uma proposta, dentro do anarquismo, não quer dizer que a gente seja tolinho, bobinho, ingênuo, que não vamos reagir. A gente não tem um processo de resistência também, a gente não pode só apanhar. A gente tem que aprender a não apanhar, mas também o processo de revide e como que se dá, isso é um outro momento. Mas a questão é que, na medida que possamos assumir o protagonismo das nossas ações, da nossa atividade, nós temos que mostrar que há uma forma de fazer as coisas sem que seja na base da porrada, da imposição, que eu mando, você obedece, simplesmente cala a boca e faz, que eu digo, e há um processo de racionalização disso. E isso em pleno século XXI, assim, talvez seja uma das maiores revoluções que vai ter, é superar o processo autoritário. Porque o processo autoritário rege todos os elementos da nossa vida, cria ódio, raiva, ressentimentos. Então o processo educativo que a gente propõe é um processo que as pessoas aprendam e ensinam. É uma fluidez no processo, então é bem diferente o processo construtivo e desconstrutivo dessa educação. Então assim, é claro que quando você vê que você vem com um processo impositivo dos professores, que são a autoridade máxima dentro de uma sala de aula, você vai criar um problema. Muitos professores se acham na arrogância, às vezes não tem nem o conhecimento necessário para isso, mas só o fato que ele tem um título, está dizendo que ele tem o direito de fazer um processo de opressão sobre aqueles seres que estão sobre a responsabilidade dele. E a responsabilidade tem que ser uma reciprocidade. Esses alunos chegam lá, essas pessoas, para aprenderem, e elas estão vindo de universos, famílias também que são repressoras, opressoras e de muita violência. É lógico que dentro da escola ele vai reproduzir aquilo que ele está tendo contato. Então assim, existe um caldeirão de efervescência, e aí você vê que como que a insegurança começa a se tornar um elemento tão forte que a interferência do governante é criar mais insegurança através de armar seres violentos. Então você tem toda uma cadeia de eventos que aumenta a violência, querendo assegurar a segurança. Então você
o caminho está totalmente errado. Enfim, eu posso me delongar um pouco mais, mas assim eu vou, nos próximos vídeos eu vou tentar trazer um pouco mais de informações ou confusões, e a gente vai produzindo, desenvolvendo, refletindo sobre isso. Então um abraço, acesse anarquio.net e até o próximo vídeo.